Som. Amém, irmãos? Amém. Você que pode, tome o seu lugar, por favor. Você que está já sentadinho, gostaria de pedir para você se colocar de pé, em nome de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero pedir para você colocar sua mão sobre o seu coração, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Orar é falar com Deus. Por isso, comece a falar com Ele, abra seu coração para Ele. Eu sei que você veio aqui hoje e você quer ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, que a voz dele se torne audível, perceptível aos seus ouvidos e também ao seu coração. Pai, graças te damos por esse domingo, por esse dia. Graças te damos, Senhor, por essa data que o Senhor preparou, para esse culto especial do Dia das Mães que o Senhor preparou. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs aqui presentes. Meu Deus, nós glorificamos, Senhor, porque o Senhor preparou tudo para essa noite. E nós oramos, Senhor, venha tocar cada coração. Nós oramos, venha visitar cada homem, cada mulher, cada criança, cada senhor, cada senhora. Venha visitar, Senhor. Venha tocar a mente, venha tocar o coração, venha tocar os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos liberdade, ó Pai, para o Senhor visitar, para o Senhor tocar cada uma das pessoas que aqui está, Senhor, e também aquelas que ainda chegarão a esse lugar, a essa casa. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, meu Pai, ministre a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor sobre cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade. O Senhor tem liberdade, Senhor, para nos visitar. O Senhor tem liberdade para nos tocar. O Senhor tem liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus tem liberdade aqui. O Senhor ele tem liberdade para tocar você. O Senhor ele tem liberdade para tocar o seu coração. O Senhor tem liberdade para ministrar em você a paz. O Senhor ele tem liberdade para ministrar em você renovo. O Senhor ele tem liberdade para ministrar sobre você, querido, a vontade dele. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade aqui. E eu profetizo, meu Pai, o teu toque sobre cada um de nós. Eu ministro o teu toque sobre cada um de nós. A tua paz, a paz que excede todo entendimento, todo conhecimento, Senhor. Eu declaro sobre cada um dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos, Senhor, render graças ao teu nome. Que o Senhor receba nosso culto, que o Senhor receba nosso louvor, que o Senhor receba nossa adoração. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
Ti, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber sem sede, não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Venha a mim.
se revele, Senhor, a cada um de nós, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você estar aqui. Hoje nós fizemos um louvor mais reduzido. Daqui a pouquinho nós vamos ter um teatro. E eu tenho certeza que cada um de nós vamos ser tocados pela mensagem que o teatro, que as meninas aí vão estar aqui apresentando. Amém? Glória a Deus. Antes de nós falarmos aqui sobre a contribuição da noite, eu quero aqui apresentar as pessoas que estão nos visitando. A Aline está nos visitando, a Danila, a prefeita Reni, estamos aqui também com a Sara, a Beth, a Crico. Temos ali a Cláudia nos visitando, o pastor Francisco, o pastor Lucimara. Meus irmãos, sejam bem-vindos, amém? Sejam abraçados por essa casa, por essa família, que vocês se sintam realmente na casa de vocês, amém? E que esse culto, que tudo que vai acontecer, que vocês possam ser tremendamente abençoados em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia, ele colhe, amém? A Bíblia diz que aquele que semeia com alegria, com fartura, irá colher. E nesse momento de oferta, irmãos, eu gostaria que você, em nome de Jesus, entendesse que a sua semente, ela é de cunho importantíssimo para a manutenção da obra de Deus, da casa de Deus. Por isso, se você está aqui hoje, está preparado para semear, está preparado para abençoar essa casa, se você precisa de um envelope, o Rodrigo está ali atrás, só você levantar uma das mãos. No próprio envelope tem um QR Code para você, se você quiser fazer sua contribuição via Pix, tem tudo ali certinho. E eu quero nesse momento orar pela sua contribuição, para que o Senhor ele multiplique 100 vezes mais na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo que você faz. Amém? Glória a Deus. Então, se você precisa de um envelope, só levantar uma das mãos. O Rodrigo está ali atrás. Deixa o Senhor te usar para abençoar a obra dele nessa cidade. Amém? Feche os seus olhos. Quero abençoar a sua semente em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, por cada pessoa aqui, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que cada contribuição, cada oferta, cada primícia, cada dízimo, tudo aquilo que vai ser depositado aqui a tua obra, Senhor, eu oro para que o Senhor venha abençoar, eu oro para que o Senhor venha multiplicar, eu oro, meu Pai, para que os devoradores, meu Pai, para que os gafanhotos sejam todos repreendidos no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, a tua igreja, teus filhos e filhas abençoados, e provarão, meu Pai, de uma colheita abundante, que será a 30, que será a 60, que será a 100 por um, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Você que vai contribuir, querido, sai do seu lugar com alegria, em nome de Jesus. Deixa o Senhor te usar para a honra e a glória dele. Amém? Enquanto você contribui, o pessoal está se posicionando para o teatro. Quer tirar a tomada? Pode tirar, para ficar mais fácil. Isso, para não tropeçar. Amém? Eu gostaria agora, querido, que você, em nome de Jesus, não, o que é que apaga? Não, Zé. Pode ser, né? Melhor. Apaga, Vitor, deixa eu pôr aqui o copo. Preste muita atenção, que em nome de Jesus, a mensagem que vai ser dita. Tira o fundo, Vitor, fazendo um favor. Que fala? Eu estou indo na igreja, porque estou fazendo tantas coisas maravilhosas na minha vida, mas eu estou tão triste também, porque a minha filha, a Júlia, você sabe, né? O pai dela foi embora e ela ficou muito rebelde. Eu estou muito triste com isso. Eu tenho orado tanto e eu não sei o que fazer, sabe? Eu já aprendi na igreja que a gente jejua,
que a gente lê a Bíblia, que a gente ora declarando o que está escrito na Bíblia, mas tem hora que eu não sei o que eu faço, amiga. Eu não sei, tem horas que parece que eu perco a minha fé, sabe? E eu fico tão triste porque ela era uma menina tão doce, ela está tão diferente, ela está uma menina tão rude comigo, sabe? Eu não sei o que fazer. Oh, amada, a palavra do Senhor diz que os nossos filhos são a herança do Senhor e eles são como as flechas na mão do guerreiro. Eu quero te pedir, você tem que ter calma, seja paciente, nós vamos orar, como igreja de Jesus, nós vamos orar e Deus vai fazer uma obra tremenda, porque nós servimos um Deus que cura, que salva, que liberta. Ele vai fazer isso na vida da sua filha. Eu creio, eu estou na igreja e eu vejo tanta gente acontecendo, tanto milagre lá, sabe? E, para falar a verdade, eu estou até jejuando, sabe? Eu parei de comer uns dias, eu até emagreci, fiquei bem, sabe? Eu gostei de jejuar. E agora eu estou orando bastante e eu acredito que ela vai mudar, vai ter uma mudança. Daqui a pouquinho vai ser o culto, né? Vamos ficar firmes. Logo, logo ela chega e eu quero convidar ela, eu quero falar de Jesus para ela. Se você encontrar com ela na rua, você fala alguma coisa? Você me ajuda? Pode contar com as minhas orações. Você me ajuda? Já ela está chegando aí. Já ela está chegando. Você pode falar de Jesus? Então tá bom. E aí, filha? Não, filha, a gente só estava falando da palavra de Deus, sabe? E, inclusive, eu queria falar com você sobre o culto que eu fui, maravilhoso. Sabe, o pastor declarou uma bênção tão grande para a nossa família. Júlia, vamos conversar, Julinha. Para onde você vai? Com quem? Com quem você vai, filha? Júlia, o mundo é perigoso, Júlia. Você não conhece muito bem, você é uma mocinha, você não entende, tem muita maldade. Mas o mundo é enganoso, é mentiroso, é pura ilusão, filha. Eu vivo em oração por você, filha. Filha, eu guerrei pela sua vida. Eu quero aprender. Eu estou indo na igreja, eu estou guerreando, eu estou aprendendo lá. Você não enxerga, filha. Você não está enxergando, filha. Filha, eu dobro meus joelhos, eu oro tanto por você, minha querida. Eu quero tanto que Deus faça aquilo que Ele fez na minha vida, também fazer na sua, filha. Nada está dando certo, deve ser por causa disso aí. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Filha, não, filha. Espera só um pouquinho, fala. Filha, olha aqui. Filha, Júlia! Júlia! Aí, irmã, tá vendo? Como é que faz? Meu Deus. Como é que eu vou fazer? Eu tô ficando desesperada de novo. Tá me dando uma ansiedade tão grande.
só um dia já e ela não chega. O que eu faço? O que eu faço? Essa menina está bebendo, está fumando. Eu fiquei sabendo que ela está com umas más companhias. E o que eu vou fazer? Que o tempo só passa e eu não sei o que eu faço. Você viu minha filha? Você viu? Você viu minha filha? Ela é linda, ela é dessa altura assim, tem um cabelão. Vocês viram a minha filha? Ninguém viu. Meu Deus, está passando tempo. E agora? O que será que está acontecendo com ela? Será que ela está se alimentando? Será que ela está com aquele namorado dela drogado? Será que ele bate nela? O que eu vou fazer? Meu Deus, hoje não tem culto. Já está de madrugada, vou acordar o pastor agora. O que eu faço? Meu Deus. Eu aprendi que na Bíblia existem armas. Bom, eu não sei orar muito bem, mas eu acredito. Eu vou guerrear por essa menina. Eu não posso abandonar ela. Ela é minha filha. Eu não posso abandonar minha filha. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença. Eu te imploro, manda teus anjos aonde a minha filha estiver. Senhor, proteja ela de todo o mal, do homem mau, das amizades más. Proteja ela, Senhor, eu te peço, eu te imploro. Eu sou mãe, ela é meu sangue. O que vai acontecer com ela? O Senhor, o que acontecer com ela vai acabar comigo, meu Deus. O meu coração está dilacerado, eu estou desesperada. Só tenho o Senhor para socorrer, só tenho o Senhor para me livrar. Senhor, livra minha filha de todo mal. Meu Deus, envia teus anjos, proteja ela, Senhor, seja um escudo na vida dela, Pai. Por favor, Jesus, ouve minha oração, meu Deus, por favor. Senhor, traga minha filha de volta, Senhor. Eu estou com saudade da minha filha, eu quero a minha filhinha querida, que sempre foi doce e amada. Oh Deus, eu preciso confiar, Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Tudo que eu falei, eu estou crendo. Senhor, eu confio em Ti. Que isso, filha? Que situação é essa? Filha, que é isso? O que fizeram com você? Fizeram com você? Filha, o que foi? O que aconteceu? Te machucaram, filha? O que fizeram para você, filha? É lógico que eu te perdoo, minha filha. Claro, mas eu te perdoo. Lógico, filha, se eu te perdoo, imagina Deus. Mas eu te perdoo, eu te amo, minha filha. Você está com Deus, você está... Ter uma vida transformada. Eu estou muito feliz. Aleluia!
aqui, irmão, se você se colocasse de pé, por favor. Antes de nós passarmos para o ministério da palavra, eu gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez e começasse a orar pela sua família. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele veio senão matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. E nesse momento, com seus olhos fechados, eu gostaria que você começasse a orar, pedir para Deus visitar seu ente querido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seja qual for o familiar, que você coloque agora diante do Senhor. Se você puder, estenda suas mãos em direção à sua casa, porque nesse momento, querido, o Senhor, ele vai liberar anjos para visitar a sua casa, sua família. Nesse momento, o Senhor, ele vai visitar toda a sua parentela, em o nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós colocamos as famílias diante do Senhor, Pai. Nós queremos aqui que o Senhor venha visitar cada ente querido da nossa família. Senhor, no nome de Jesus, que todo levante do inimigo, que toda seta do inimigo, que toda prisão na alma, que toda prisão no coração, Senhor, que toda prisão, meu Pai, nos vícios, meu Pai, que toda prisão naquilo que o Senhor, meu Pai, não aceita, naquilo que o Senhor não aprova, Senhor, que o Senhor venha entrar com toda a providência, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha entrar com cura, que o Senhor venha entrar com restauração, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos declarar as famílias dessa cidade, Senhor, sendo tocadas. Nós queremos declarar, Senhor, as famílias dessa cidade sendo visitadas, os filhos, as filhas, os pais, as mães, os avós, os avós, os tios, as tias. Senhor, visita, Pai, toca, Senhor. Nós cancelamos todo espírito de acidente, nós cancelamos todo espírito de contenda, todo espírito de divórcios. Nós declaramos falido, Senhor, de sobre essa cidade, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, meu Pai, jovens livres das drogas, jovens livres das prostituições, jovens livres, Senhor, de tudo aquilo que nos aprisiona na alma e na mente. Em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos, meu Pai, as famílias dessa cidade tocadas. Nós declaramos, meu Pai, que as orações dos pais vão alcançar os filhos. Nós declaramos que as orações das mães vão alcançar os filhos. Nós declaramos que as orações dos filhos, as orações das filhas vão alcançar os pais. Em nome de Jesus, que toda fortaleza, Senhor, que está na mente, no coração, que todo coração petrificado, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, esses corações sendo amolecidos, sendo alcançados pelo Teu amor, sendo alcançados pela Tua graça, sendo alcançados pela Tua misericórdia, no nome de Jesus, ó Deus. Nós declaramos as famílias guardadas, nós declaramos as famílias, meu Pai, blindadas, cobertas do alto da cabeça, a planta dos pés, no Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos os lares recebendo da Tua paz, nós declaramos os lares recebendo a Tua paz. Senhor, a Tua palavra diz que o mundo não pode receber da Tua paz, porque eles não Te conhecem, Senhor, mas nós declaramos a Tua paz invadindo os lares, nós declaramos a Tua paz invadindo as casas, nós declaramos a Tua paz invadindo as escolas, nós declaramos, Senhor, a Tua paz invadindo, meu Pai, todos os órgãos públicos dessa cidade. Nós declaramos, Senhor, o Senhor cuidando, o Senhor protegendo, nós declaramos o Senhor abençoando e direcionando, em nome de Jesus, Pai. Nós reconhecemos o Teu cuidado, Senhor, nós reconhecemos o Teu cuidado sobre cada um de nós. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo. Em nome de Jesus, querido, aí onde você está recebendo a paz do Senhor na sua mente, aí onde você está recebendo a paz do Senhor no seu coração, aí onde você está recebendo esse renovo que você tem pedido a Deus.
Receba agora, em nome de Jesus, a injeção de ânimo. Que todo desânimo hoje está caindo por terra. Todo desânimo hoje está caindo por terra. O Senhor está te dando um novo ânimo. O Senhor está restaurando as suas forças. O Senhor está restaurando a sua saúde física. O Senhor está restaurando a sua saúde emocional. O Senhor está restaurando a sua mente. O Senhor está restaurando você por completo. Porque tudo que o Senhor faz por completo. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor opera é notório os seus sinais. Por isso eu declaro a sua vida guardada. Por isso eu declaro a sua vida protegida. Por isso eu declaro a sua casa blindada. Todas as nossas orações, elas têm sido escudo diante de Deus, impedindo as trevas de agir e de mover. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O joelho que se dobra, querido, o coração contrito, o coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Eu declaro sua vida tocada, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Em pé ainda, eu gostaria de convidar o pastor Galvão, a pastora Alessandra, em nome de Jesus. Hoje a pastora Alessandra vai estar ministrando a palavra. Até brinquei com o pastor Galvão hoje, eu vou te dar a oportunidade. Mas para quem não conhece, esses são os meus pastores, os pastores que nos dão cobertura espiritual. São nosso pai e mãe na fé, onde agora no Senhor. E nós nos sentimos honrados em recebê-los, para estarmos conosco nessa noite. O pastor Alessandra está ministrando. Tem uma palavra fresquinha de Deus no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar na sua vida. Amém? Então, pastor Galvão, a palavra é sua. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz. Hoje nós não residimos mais em Irapuã, mas Irapuã reside em nossos corações. Amém? De maneira que para nós é uma honra, um privilégio estarmos aqui. É a primeira vez que nós estamos nesse prédio novo, um novo tempo. Quero só dar um recado para a igreja. Isaías 55, versículo 11, diz que toda a palavra do Senhor, ela não volta para Ele vazia. O que eu quero dizer com isso? Esta cidade tem inúmeras promessas. Amém. Certa feita, eu já não estava mais residindo aqui, e eu fiquei falando com o pastor Maio por telefone por 4 horas. Eu confesso para vocês que o celular fritou na minha orelha, e minha orelha conspirou como tampa de chaleira. E eu dei uma palavra para ele, senhora prefeita, que nessa cidade seriam construídos vários hotéis. Porque eu me lembro que quando eu casei aqui, várias pessoas que vieram de Barretos no meu casamento, umas tiveram que ficar hospedadas em Ibirá, outras em Urupês, outras aqui em Salles. E eles me questionaram, tipo assim, como você arrumou uma moça numa cidade que não tem hotel? E eu guardei aquilo no meu coração, sabe? E nesse dia que eu estava falando com o pastor Marco, eu disse assim para ele: fique tranquilo, o Senhor manda eu te dizer que em Irapuã serão construídos vários hotéis, porque nós faremos aí inúmeros congressos. Tem um aqui do lado que está para ser inaugurado, né? E eu sei que tem um outro que está na planta. O aqui do lado eu falei para o pastor Marco: fique acompanhando, porque nós vamos inaugurar este hotel fazendo um congresso nessa cidade. O que eu quero te dizer? Deus tem algo grande para essa cidade, espiritualmente, economicamente, familiarmente. Amém? Eu vendo esse teatro, me emocionei,
Porque eu lembro de certa feita, em uma batalha espiritual aqui nessa cidade, eu ouvi de um espírito das trevas que, se eu deixasse de orar pela minha filha, ele a mataria. Eu nunca esqueci isso. Eu oro por ela todos os dias. Hoje ela mora em Lisboa. E todos os dias eu lembro daquilo que eu ouvi e intercedo por ela. Esse teatro que aqui foi realizado, ele é uma realidade. Amém? Eu agradeço esses minutos, hoje não sou eu que vou ministrar. Estou muito feliz por estar aqui. Eu amo essa cidade. Vocês ouviram, glória a Deus? De fato, que quem vai ministrar é minha esposa, a pastora Alessandra, que é praticamente filha dessa cidade. Amém. Graças e paz, irmãos. Pode se sentar, em nome de Jesus. Está frio, né? Mas encolhidinho, mas aconchegante. Amém? Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Peço a vocês que me perdoem, eu estou com a voz um pouco estranha, porque essa semana tive um quadro de resfriado muito forte, mas aqui estou eu para a glória. Amém, Jesus, amém? Queridos, eu quero ser breve porque é uma noite especial hoje e eu quero compartilhar algo que tem estado no meu coração já há um tempinho. É bem propício para esse dia. A Bíblia diz em 1 Samuel, se você quiser abrir, você que trouxe a sua Bíblia, 1 Samuel é uma história bastante conhecida, nós já ouvimos muitas ministrações a respeito. E existe um leque muito grande sobre essa história, muitos assuntos que a gente pode ministrar somente através dessa história. Porém, como hoje é o Dia das Mães, eu quero me ater à questão maternidade. A leitura é um pouco longa, mas eu vou dar um plano de fundo. Existia um homem chamado Eucana, e esse homem ele tinha duas mulheres. Uma chamava Penina e a outra chamava Ana. E a Bíblia diz que Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E o sonho de Ana era ser mãe. E aí, na época, eles tinham o costume de subir a um lugar para adorar a Deus todos os anos, né? E no templo. E uma dessas vezes Ana foi lá e orou ao Senhor e pediu que desse um filho, enfim. E aí ela voltou para casa e o Senhor se lembrou dela, ela teve um filho. Lembra que Penina era rival naquele tempo, podia, né? Era lícito o homem ser casado com duas mulheres, enfim. Só que a Bíblia diz que Penina tinha filhos e Ana não. Só isso. E aí o Senhor se lembrou de Ana e Ana teve um filho. E ela colocou o nome de Samuel. Só que quando ela estava orando, pedindo um filho a Deus, ela disse: Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo o Senhor. Ela fez um voto com Deus. Agora, nós como mães, imagina você pedir um filho a Deus e Deus te dá, só que você faz um trato, um combinado com Ele. Você me dá, Senhor, mas eu te devolvo. Que coração de mãe é esse? Que caráter de mulher é essa? E aqui eu tiro uma lição para nós, uma mãe com propósito. Porque a Bíblia depois só fala sobre isso, sobre Penina. Penina tinha filhos. Mas Ana teve Samuel. E Samuel, ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote. Ele mudou a história da nação de Israel naquele tempo, onde Eli, que era o sacerdote, naquele exato momento, tinha se perdido, os filhos dele tinham se perdido, estava banalizando o nome de Deus. E aí Ana, ela perde um filho e ela olha para toda a situação da nação dela e ela fala: Senhor, eu quero muito ter um filho, mas se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor, para que mude o contexto da história da nossa nação. Para que mude o contexto
da história da nossa nação. E aí eu vejo, queridas, o coração de mãe com propósito. E a Bíblia diz que depois eles voltaram no ano seguinte, assim que Samuel nasceu, e ela falou assim para Eucana: olha, eu não vou subir a adorar a Deus. E o marido dela falou: tudo bem. Ela falou: eu só vou voltar a adorar a Deus quando eu puder deixar meu filho lá. E esse período, irmãos, duraria mais ou menos uns 4 anos. Então durante 4 anos, ela fundamentou, ela forjou o caráter num menino, numa criança. E ela, depois de 4 anos, forjou o caráter para um propósito, para mudar a história de uma nação. E deixou nas mãos de um sacerdote corrupto, de um sacerdote cego, de um sacerdote que já tinha perdido o lugar dele em Deus. Mas ela confiou o filho dela primeiramente a quem? A Deus. Nós, como mães, precisamos ter esse coração. Confiar os nossos filhos ao Senhor. Saber que Ele cuida. Sabe? Ser mãe é uma dádiva muito, muito maravilhosa. Eu lembro quando eu engravidei, eu queria muito ser mãe. E aí eu tive a Eloá, nós morávamos aqui ainda. E na mesma época a minha irmã teve o Levi. Nós temos 1 semana de diferença os dois. E minha mãe morava próximo da casa dela. E eu morava aqui, exatamente aqui atrás. E eu me lembro que eu passava roupa com a Eloá no colo. Porque eu não tinha rede de apoio, eu não tive rede de apoio. E ali eu comecei a ver, começou a surgir dentro de mim uma força que eu jamais imaginava que teria. Quando nós temos um filho, quando nasce um filho, na verdade não nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma leoa, né? Porque é uma força, é uma disposição que é sem igual. Você não tem o direito você não se dá o direito de ter uma febre, de ter um resfriado, de dormir um pouquinho mais, né? De arrumar o seu cabelo, porque no primeiro momento você só se dedica. Ana, durante 4 anos, eu acredito que ela teve essa dedicação. Só que foi uma dedicação com propósito. Nós precisamos criar os nossos filhos com propósito. Confiar ao Senhor, os nossos filhos, e buscar o propósito deles, de Deus para a vida deles. Isso requer de nós intercessão. Isso requer de nós conversas, né? Ensiná-los a superar os desafios. Porque criar filho é um desafio, é um. Eu tenho assim, eu aprendo muito com a Eloá. Nós somos assim bastante diferentes. Eu sou melancólica, eu tenho um temperamento melancólico. A Eloá é colérica. Então o temperamento colérico, ele é resolvido. E está tudo bem, né? Às vezes eu falo assim: vem cá me dar um abraço. Ai, mãe, nossa, você já me abraçou hoje. Mas é por quê? Porque eu tenho por causa do temperamento dela. E muitas vezes nós recebemos assim, nós temos uma autocobrança, né? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou fazendo tudo certo? Às vezes os nossos filhos têm comportamentos aí, a gente pensa assim: onde foi que eu errei? Nós não erramos em lugar nenhum. Somos apenas diferentes uns dos outros. E para que essa cobrança, para que esse peso não sobrecaia sobre nós precisamos ter o autoconhecimento, nos conhecer e conhecer os nossos filhos, o perfil dos nossos filhos. Porque isso, irmãos, vai fazer muita diferença. Nós vamos sair de um lugar de cobrança, de autocobrança, cobrança dos nossos filhos, para um lugar de paz, de harmonia, de crescimento, de propósito, sabe? De propósito, de levar o propósito, respeitando as diferenças uns dos outros. Então é muito importante. Hoje se fala muito sobre saúde mental, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós vivemos um mundo onde o sistema, as pressões, as situações têm cobrado mesmo da gente, tem trazido peso sobre nós. E eu creio que Deus ele tem mostrado para a igreja essa ferramenta de autoconhecimento, porque a Bíblia diz que o Senhor
cuidar do nosso corpo. Nunca se falou tanto de saúde física também, não é verdade? É importante a saúde física, a saúde espiritual, mas a saúde mental é a nossa saúde emocional. Então, nós, mulheres, somos mais afetadas com essas questões emocionais, porque existe uma cobrança, e essa cobrança, essa briga, essa inimizade, é desde Gênesis capítulo 3, que existe essa inimizade entre Satanás e a mulher. Então, de lá para cá, ele sempre tenta usar mecanismos, situações, para potencializar, para diminuir o nosso papel como mãe, como mulher, como esposa na sociedade. E Ana, ela teve uma Penina nela. A Bíblia diz aqui na história que Penina provocava ela. Quantas vezes nós somos provocados? Quantas vezes, quantas palavras? Você não é uma boa mãe. Você poderia ser melhor. Você deixou a desejar. Só que ninguém viu as horas que você ficou lá no fogão cozinhando. Ninguém viu o choro que você derramou, as lágrimas que você derramou no chuveiro, sem ninguém ver, porque você, afinal de contas, precisava ser forte. Não é assim ou não é? Ou só acontece comigo? Hein, mulheres? Quantas vezes você está naquele dia onde você precisa de um abraço, de um acolhimento, tá tudo bem, onde você se sente, você acha que fracassou em algum momento, e você fala, poxa vida, eu só precisava de um abraço, eu precisava de alguém que não dissesse nada. Mas aí você olha para o seu filho, você olha para o seu esposo, você olha para a sua casa, e você vai lá e dá isso. É assim, não é? E aí chega alguém para nós e fala assim, você não é uma boa mãe, você deixou a desejar. Eu quero te dizer que essas palavras não vieram de Deus para a sua vida. Essas palavras não vieram do trono para a sua vida. Essas palavras não fazem parte de um propósito divino na sua vida. Sabe, eu tenho visto muitas mulheres frustradas, cabisbaixas, depressivas, porque ouvem essas palavras e acolhem o coração. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que isso não é verdade, para dizer que você tem um valor, que você é importante. E que você é um ser humano que também precisa de cuidados. Que você errou, está tudo bem se você errar. Seu filho não é com você, seu marido não é com você, seu patrão não é com você, as pessoas ao seu redor não é com você. E por que sobre nós, mães, nós precisamos ser perfeitas? Porque existe um padrão aí fora. Existe um padrão onde você tem que se doar, onde você tem que se anular. Só que aí está, você se encaixa nesse padrão, você se anula como mãe, como mulher. Mas aí quando está todo mundo servido, está todo mundo bonitinho, cheirosinho, penteadinho, olha para você, nossa, mas você está um barato. Vai, cara, porque tudo que eu tinha de melhor eu te dei. Tudo que tinha de bom em mim, tudo aquilo que eu poderia apresentar, eu te entreguei. Eu te dei. Então, queridas, é muito importante que nós, como mulheres, como mães, entendamos o nosso valor. Tire um tempo para você. Sabe? Tire um tempo para cuidar de você. Tire um tempo para dizer não para as pessoas. Sabe, Ana se dedicou por 4 anos por um filho, por uma criança, porque ela precisava fundamentar. Só que depois ela entregou essa criança lá no templo. Com certeza ela via ele de ano em ano. Aí ela tinha tempo. Aí ela fazia roupas. Então durante um ano ela foi cuidar dela. E ela é comentada até hoje. Agora Penina só teve filhos. Mas não. Sabe, Ana buscou uma fonte de renovação. Ela renovava a fé dela. Ela renovava a esperança. Ela renovava a expectativa dela. A Bíblia diz que ela era amada pelo marido. Penina não era amada. Haja visto o perfil. Como é que uma mulher, né, que provoca a rival?
que não tem propósito. Mas Ana tinha um propósito. Ela falou: Senhor, eu quero deixar um legado. Eu quero um filho, mas eu quero deixar um legado. E assim ela foi. Então, queridas, como você tem se sentido nesses dias como mãe? Como você tem refletido a sua maternidade, sobre a sua maternidade? Sabe, hoje a gente comemora o Dia das Mães, mas o Dia das Mães é todos os dias. Você tira folga, você tira férias? Eu não. Você é remunerada por ser mãe? Ah, me dá o endereço que eu quero entrar nessa empresa. Sabe? Então nós precisamos parar de nos cobrar dessa maneira, de achar que não somos suficientes. Às vezes eu pego, sabe, pesado lá em casa, porque é necessário, porque é linda, maravilhosa, inteligente, mas eu vou te falar, é um desafio. É um desafio. E dos grandes, menina que sabe, é cada pérola que sai. Não. É impressionante. Então, se a gente não tomar cuidado, nós somos engolidos por um conceito que não faz parte da nossa existência. Sabe? Como mulheres. Essa semana, na segunda-feira, eu tive com ela, que ela pegou o resfriado. Na sexta-feira passada, segunda-feira eu tive que ir com ela para o hospital. E estou lá, 7 horas da manhã, sentada, esperando para ser atendida. De repente chega um homem. Chega um rapaz, para a caminhonete bem assim na porta da Santa Casa, e eu bem de frente, olhei, chamou a atenção. Ele desceu da cor desses palitos, branco, 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 branco. E eu observando. Aí ele falou assim com a moça da recepção: moça, a minha mulher. Aí ela disse: sim, senhor, eu posso. A minha mulher. E ele não falava, não saía. A minha mulher, o nenê nasceu dentro do carro. Aí eu falei assim: gente, coitado, moça. Aí eu, o que é isso? Aí eu fiquei observando, né? Aí ele catava a bolsa, ele passava a mão assim. Aí a moça ficou olhando assim, foi levantando, entrou pra dentro, chamou a enfermeira, foi aquela correria. E ele assim, desesperado, doido, não sabia o que fazer, não sabia se ele pegava o documento, se ele dava, se ele pegava a bolsa, se ele ia sobre a mulher. E aí já veio as enfermeiras, tirou. Na hora que tirou a moça, eu achei interessante a cena, porque na hora que conseguiram tirar ela do carro, colocar na cadeira de roda, a bebezinha já tinha nascido, já estava no braço dela, toda enroladinha. A mulher não tinha uma gota de sangue. Só que eu vou te falar, ela estava lá firme. O pacotinho dela aqui, ó, firme. O olhos estava assim, branco. E eu fiquei olhando bem para a cara dela, ela foi passando, eu pensei assim: se é mesmo? Não, se eu tiro o chapéu, você fiquei pensando, né? Enfim, depois eu fiquei sabendo que ela perdeu muito sangue, a criança estava, ok, mas ela precisou ser transferida. E aí o Senhor começou a falar no meu coração sobre a força da maternidade. Você acha que um homem suportaria isso? Não, ele não estava aguentando nem ver. Ele estava perdido só de ver a situação acontecer. Imagina se fosse ele. Desmaia na hora. Então, é sobre essa força que nós precisamos caminhar. Sabe? Meninas, mulheres, amadas, queridas, importantes, necessárias nessa sociedade, necessárias na sua família. Você é necessária na sua casa? Quando você sai, como é que fica a sua casa? Como é que ficam as coisas? Fica tudo bem? Quando eu saio de casa, meu Deus do céu, quando eu volto, tenho até medo. Agora, se o meu marido sair, não muda nada. Desculpa, amor, mas eu sou necessário. Mas sabe, existe uma responsabilidade, existe um andamento todo, que é todo envolto, que é todo, sabe, que foi depositado para nós. Isso é maravilhoso. Só que nós não podemos deixar que as pessoas nos diminuam por conta dessa responsabilidade, por conta dessa graça maravilhosa. Sabe, precisa ser prazeroso.
Só que eu preciso entender o meu lugar, o meu posicionamento. Porque o que as pessoas nos fazem, desculpa, mas não tem a ver com as pessoas, elas estão revelando o caráter delas. Sabe? O que elas estão fazendo revela o caráter delas. Agora, o que eu vou fazer com o que elas falam para mim, trazem para mim, vai fazer toda a diferença. Então eu preciso conhecer, saber o meu valor, saber quem eu sou. Ana tinha isso. Ana, ela tinha um relacionamento com Deus, ela sabia quem ela era, ela queria um filho, ela tinha um propósito, e era além de um sonho, além de uma vontade, além de um desejo meramente humano, mas ela quis contribuir para o reino de Deus, ela quis contribuir para o bem da nação. E nós precisamos ter isso em mente, que aquilo que nós fizemos, aquilo que nós fizermos, vai contribuir não só para o nosso bem, mas para o bem de uma sociedade. Precisamos construir homens e mulheres para uma sociedade melhor. Precisamos deixar um legado. E quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o meu propósito, quando eu sei o que eu quero, fica fácil. Por toda gerações e gerações vão ser comentadas. Amém? Vai ser trazido ensinamentos. E criar filho é muito complexo. Os primeiros dias eles não dormem. A gente não dorme. Quando eles começam a dormir, a gente não dorme porque está pensando, será que morreu? Aí você fica a noite inteira, você não tem sossego. Aí passa aquela fase que eles querem morrer, eles procuram tudo para fazer para morrer, sofrem tudo, querem viver perigosamente, e aí é aquela luta. Aí tem a fase dos 7 anos, dos 14, dos 7 aos 14, começa a cair os dentes, começa a ficar tudo esquisito, aquela coisa horrorosa. A gente fala que é bonitinho porque é a gente que fez, entendeu? Porque sair da gente, a gente não tem vontade de falar, mas os filhos, vamos ser sinceros, gente, não é verdade? Porque tem uns adolescentes aí que eu falo, Jesus, tadinho, meu Deus do céu. O Senhor tem misericórdia. A minha já está nos 10, está nessa fase aí. Então, e aí depois eles crescem, eles acham que não precisam mais da gente. Entendeu? É complicado. E aí você fala assim, tá, as noites que eu passei lá acordado, porque tem uma fase que eles pegam umas doenças, uns negócios, não sei de onde vocês arrumam aquilo lá. É para acabar com a paz da gente, não é possível. Não é possível. Depois você pensa que está tudo bem, pronto, tossiu, você já fica, meu Deus do céu, o que vai vir por aí? Aí pronto, aí já acaba o sossego. Então é um desafio muito grande. Sabe, a maternidade é um desafio muito grande, mas é divino. Amém. Aí, se você quiser entender melhor, você vai orar. Se você tiver algumas dúvidas, algum questionamento, você fala com Deus, porque aí faz pergunta difícil para mim, porque eu sou limitada. Aí você fala com Deus. Mas é a coisa mais gostosa que tem. É muito bom. Amém? Então, que nós possamos aprender como Ana a buscar de Deus a sabedoria do alto, sabe? A leveza, sabe? Buscar ter a maternidade como leveza, como um legado, como um propósito, mas também com a presença de Deus, para que a gente possa conduzir os nossos filhos no caminho que eles devem seguir, porque um dia nós vamos prestar conta, e que o nosso legado seja de gerações em gerações. Amém? Que nessa noite eu gostaria que você, se algum dia você questionou sua maternidade, você se sentiu culpada, se você se sentiu inadequada, eu estou aqui e o Senhor te trouxe aqui para você ouvir somente isso. Se você entender isso, glória a Deus. Acho que você é importante, você é necessário na vida dos seus filhos. E se algum dia houve um pensamento diferente a isso, que você possa colocar isso diante do Senhor e entregar para Ele. Amém? Que você possa descansar no Senhor e entender que você é necessário, que você é importante, que os seus filhos, e que você é exatamente o que os seus filhos precisam. Glória
fechasse os teus olhos. Gostaria que você fechasse os teus olhos e falasse com o Senhor. E se por um momento você se sentiu triste, fale com Ele. Se você teve atitudes, falas que você se arrependeu, se entristeceu, peça perdão. Existe um padrão onde um amor condicional é você abrir mão de você, de quem você é. Isso não é amor. O isolamento, a solidão, um padrão de beleza, tantos padrões que tentam nos encaixar, mas isso tem trazido sobre nós sobrecarga emocional, cansaço físico, mental e espiritual. E que nessa noite você possa se sentir acolhida, você possa se sentir valorizada e amada na sua maternidade, necessária na sua casa, no seu ambiente. Você organiza a sua casa, você cozinha para os seus filhos, você faz tudo com amor, tudo com carinho, com dedicação. E que esse pensamento seja todos os dias na sua vida. Ainda que alguém queira te dizer o contrário, ainda que alguém queira dizer para você com gestos, com palavras, de que você ainda deixou a desejar. Que nessa noite você possa entender de uma vez por todas que isso é uma mentira. E mentira a gente vence com a verdade. A verdade sobre você é que você é amada, você é escolhida, valorizada. Você é necessário e importante no ambiente da sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por cada mamãe que está aqui nessa noite. Eu quero pedir, Senhor, uma graça diferenciada, Pai, sobre nós. Que diante dessa sociedade, diante do momento presente, que nós possamos receber do Senhor, Pai, sabedoria, discernimento, para que nós possamos conduzir os nossos filhos a ter um caráter diferenciado, viver incontaminados nesse mundo, fazer a diferença na nossa geração, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos feito levantar todas as manhãs e lutar, mesmo com falhas, mesmo com erros, mas Deus, o Senhor sabe que nós sempre temos a intenção e o coração de fazer o nosso melhor. Mas, papai, que o Senhor não permita que nós nos